queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 11 de novembro, sábado, memória litúrgica de São Martinho. Nós queremos refletir um pouco a partir do texto que a liturgia nos propõe no Evangelho, a saber, Lucas 16, versículos 9 a 15. Esse texto, na verdade, ele é antecedido pela parábola do administrador infiel, o qual é enaltecido por Jesus diante da criatividade com a qual ele sai de uma situação embaraçosa. E Jesus, de certa forma, usa aquela astúcia, aquela engenhosidade e criatividade para ensinar os discípulos também o modo como eles devem ser criativos, astutos, para as coisas do reino de Deus. Olhando o texto especificamente de hoje, os versículos 9 a 15, nós vamos encontrar Jesus que convoca os seus discípulos para, com o dinheiro da injustiça, fazerem amigos a fim de que esses os acolham nas moradas eternas. Antes de mais nada, é importante termos a compreensão de que há sempre uma crítica do Evangelho de Lucas, de um modo especial, ao acúmulo de dinheiro, a qualquer realidade que passe pelo poder econômico, principalmente. A ideia principal é que se viva uma solidariedade fraterna e tudo aquilo que é acúmulo, tudo aquilo que de certa forma é vivência a partir do dinheiro e para o dinheiro se torna de certa forma injusto. Infelizmente, a compreensão é que sempre há uma injustiça por trás dessas relações meio que exploratórias. O que nós vamos encontrar então é Jesus, tendo em vista essa crítica que o Evangelho de Lucas faz para as realidades dos bens materiais, mesmo diante desse contexto, mesmo diante dessa situação, é fundamental não se prender na materialidade dessas coisas, mas usar de um modo especial, doando, cuidando, protegendo os mais vulneráveis, a fim de que esses nos acolham nas moradas eternas. Pouco depois, o capítulo 16 vai usar um exemplo quando trata do rico e do Lázaro. É uma forma clara quando não se coloca esses bens em favor dos mais necessitados, não se pode ser acolhido nas moradas eternas, porque infelizmente ao longo da nossa vida fomos construindo abismos que nos impediram de enxergar e de chegar ao outro. Dessa forma nós vamos ver a importante consonância, a importante confluência que há entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Assim, Jesus chama a atenção de seus discípulos para que eles sejam fiéis, principalmente com os bens que não passam. Contudo, esta fidelidade se dá já a partir das pequenas coisas, seja o dinheiro, seja as realidades materiais. A partir delas, nós devemos também buscar a nossa fidelidade a Deus. Ora, essa crítica que Jesus faz a essas realidades temporais, para nós, mais do que nunca, se deve fazer muito sentido. Infelizmente, vivemos em uma sociedade que cada vez mais idolatra as realidades materiais. É uma sociedade que vive, que enaltece a aparência, a vida perfeita, a riqueza, o luxo e tantas outras coisas, mas que muitas vezes são vazias de sentido. E é muito importante compreendermos esta realidade, porque de fato a vivência em Deus nos convoca ao amor ao outro, e esse amor deve então se fazer presente dentro da dinâmica da partilha, da solidariedade, do encontro com os mais fracos. Infelizmente, nós estamos cada vez mais criando experiências religiosas que idolatram, inclusive mesmo o dinheiro. Venha que Deus vai lhe dar dinheiro, Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar aquilo. E infelizmente muitas de nossas pregações
estão voltadas apenas para resoluções de problemas, de dificuldades pessoais. E esquecemos de pregar o Evangelho, a conversão, a solidariedade, a fraternidade e tantas outras coisas. De fato, que o Evangelho de hoje nos convoca a entender, irmãos e irmãs, que as estruturas sociais, a vivência do nosso dia a dia devem estar implicados, devem ser empregados no objetivo do bem comum, a fim de que todos possam ter de fato uma vida digna, para que, vivendo a justiça do reino, um dia nós também sejamos recebidos com glória, com festa, no reino de Deus. O fundamental é percebermos que essas pequenas coisas já exigem a nossa fidelidade. Quanto mais fiéis formos, inclusive nas coisas passageiras, nas coisas transitórias, nos bens que não são nossos, que apenas administramos, mais estaremos de fato fazendo a vontade de Deus. Em síntese, a liturgia nos alerta para o verdadeiro perigo que o poder econômico pode trazer aos nossos corações. E por isso nos convida à solidariedade, à fraternidade, que não sejamos escravos dos bens materiais. Sim, é muito importante tê-los, é muito importante construir uma vida confortável, desde que isso não crie um abismo entre nós e os mais necessitados, desde que isso não nos faça esquecer do outro, que Cristo Jesus nos ajude a uma solidariedade fraterna e construa o nosso coração voltado para o coração do outro, a fim de que nós possamos não apenas amar a Deus e ao próximo como elementos fundamentais da nossa fé, mas que nós possamos amar a Deus no próximo e, tal qual o bom samaritano, ver no outro uma oportunidade de servir a Deus, de ser fiel aos propósitos que o Senhor nos propõe. Que Deus nos inspire à solidariedade, à fraternidade, nos livre de todas as ganâncias e nos dê a graça de um dia sermos acolhidos pelos mais fracos, pelos pobres e marginalizados no reino de Deus. E que nós possamos também ouvir: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Que Cristo Jesus seja sempre o consolo e a nossa esperança última.